episódio da série Religiões. As grandes religiões monoteístas. Vamos falar hoje do cristianismo. Surgiu no século I depois de Cristo, na Judéia, a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo, que era considerado pelos seus seguidores o Messias enviado por Deus. Seus apóstolos, Pedro e Paulo, foram fundamentais para a disseminação dos seus ensinamentos, que pregam o amor a Deus e ao próximo. A nova fé enfrentou perseguições no Império Romano, mas se expandiu e se tornou a religião oficial desse império no século IV, pelo imperador Constantino, culminando com sua institucionalização e a formação da Igreja. Jesus pregava a existência de um único Deus, a importância do amor ao próximo, da compaixão e da humildade, prometendo a vida eterna para aqueles que seguissem seus ensinamentos. A mensagem de igualdade perante Deus e a esperança de uma vida melhor atraíram muitos seguidores, especialmente entre os mais pobres. Os ensinamentos de Jesus, que não aceitavam a divindade do imperador, geraram conflitos com as autoridades judaicas e romanas, levando à morte e à perseguição dos primeiros cristãos. O livro fundamental do cristianismo é a Bíblia, mas os ensinamentos de Jesus, propriamente, estão consolidados no Novo Testamento, que compreende 27 livros, principalmente os 4 evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus disse que não veio para abolir a lei do Antigo Testamento, mas cumpri-lo e aperfeiçoá-lo. A quintessência dos ensinamentos do Cristo está consolidada no chamado Sermão da Montanha, primeira manifestação pública de Jesus, depois do silêncio sobre sua vida dos 12 aos 30 anos. Tendo jejuado e orado no deserto por 40 dias e 40 noites, e segundo o Evangelho, tentado pelo Anticristo, que lhe oferecia todos os reinos deste mundo, determinou que ele ficasse à sua retaguarda, na famosa e conhecida expressão vade retro Satanás, demonstrando que este não tinha poder sobre ele. Em essência, a doutrina cristã acredita em uma única vida terrena, seguida de uma vida eterna com Deus, no céu, para os que forem julgados bons, ou no inferno, para os ímpios. A Bíblia endossa a ideia de uma só vida, em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Está ordenado aos homens que morram uma só vez, vindo depois disso o juízo. Contudo, o texto é de autoria incerta. Crê na ressurreição, que se refere ao retorno à vida em um corpo físico, mas transformado em um estado espiritual e glorioso após a morte, assim como Jesus Cristo ressuscitou. O cristianismo, tradicionalmente, acredita na eternidade do céu e do inferno, como destinos finais da alma após a morte e o juízo, diferindo assim do judaísmo neste aspecto. O céu é visto como comunhão eterna com Deus, enquanto o inferno é o tormento eterno decorrente da separação dos pecadores de Deus. Doutrina confirmada pelo Catecismo da Igreja Católica e por diversas tradições teológicas, embora existam algumas visões minoritárias que questionam essa eternidade. Existe ainda o purgatório para as almas dos pecadores de faltas menos graves e que, depois de um tempo de sofrimento e expiação, podem chegar ao céu. Seus praticantes
se baseiam na fé em Jesus para alcançar a salvação. Acredita-se que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, que ministrou, sofreu, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Um dos símbolos mais importantes é a cruz, que representa o sacrifício de Cristo. Os cristãos acreditam na Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e, portanto, na divindade de Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador. Na sua crucificação, ressurreição e ascensão, e na salvação pela fé em Jesus. Os cristãos também acreditam na Bíblia como texto sagrado, na vinda futura de Cristo e no juízo final. Creem no pecado original, que é o estado de pecado herdado pela humanidade. A maioria das correntes cristãs crê no livre-arbítrio, capacidade do ser humano de tomar suas próprias decisões. No entanto, a relação entre livre-arbítrio e a predestinação, a crença de que Deus já sabe o que acontecerá, é um debate teológico complexo, com diferentes interpretações em várias vertentes. Muitas tradições concordam que a escolha é livre, mas Deus sabe previamente o resultado. Algumas correntes afirmam que a presciência, o saber antecipado de Deus, não anula o livre-arbítrio. Elas explicam que Deus, por ter uma visão atemporal, vê todas as escolhas humanas, mesmo as que serão feitas em nosso tempo. A Bíblia descreve o céu como a morada de Deus, para onde os crentes vão após a morte. Algumas interpretações sugerem que o destino final não será apenas um céu distante, mas uma nova terra, renovada, restaurada à sua perfeição original. O inferno é a punição para aqueles que morrem em pecado mortal e rejeitam a Deus. A sua principal característica é a separação eterna de Deus, a fonte de toda a felicidade e a vida. A visão tradicional descreve o inferno como um lugar de tormento consciente e perpétuo. A Bíblia contém passagens, como em Mateus, capítulo 25, versículo 41, que mencionam o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, e para aqueles que rejeitam a Deus. Tradicionalmente, o céu e o inferno são vistos como lugares físicos. No entanto, algumas interpretações mais modernas e recentes os consideram como estados de ser ou de espírito, dependendo da relação de uma pessoa com Deus, e não lugares territoriais. No cristianismo, a relação entre Deus e sua criação é complexa e abordada por meio dos conceitos de transcendência e imanência. De forma simples, Deus está tanto separado quanto presente em sua criação ao mesmo tempo. A transcendência se refere ao fato de que Deus está acima e além da sua criação. Deus existe de forma independente do universo material, e sua natureza divina é totalmente diferente da natureza humana ou de qualquer outra coisa criada. Ele é infinito e incompreensível, por isso a mente humana não pode entender totalmente a grandeza e a infinitude de Deus. Ele está num patamar superior e incomparável. Não depende da criação para existir. A imanência, por outro lado, afirma que Deus está pessoalmente envolvido e presente em sua criação. O juízo final é o momento do retorno de Jesus, quando Deus julgará todas as pessoas. Nesse momento,
todas as almas serão ressuscitadas para serem julgadas. Deus quer que os homens tenham uma relação pessoal com Ele, reconheçam seu estado pecaminoso e se arrependam por meio de Jesus Cristo. O conceito do homem pecador tem sua origem mais profunda na teologia cristã, derivada da narrativa bíblica da queda de Adão e Eva, mas também possui raízes no judaísmo com interpretações distintas. Santo Agostinho, teólogo do século IV, foi fundamental para o desenvolvimento e aprofundamento do conceito de pecado original, por ele concebido. Ele defendeu que a humanidade é livre para pecar, mas não para não pecar sem a graça de Deus, já que a queda corrompeu as motivações e desejos humanos. No início, o homem foi criado perfeito, capaz de se relacionar intimamente com Deus, como descrito no Gênesis. A teologia explica que Deus sabia que o homem iria pecar, mas criou a humanidade com livre arbítrio, para que o amor fosse genuíno e não forçado. O conhecimento prévio de Deus sobre o pecado não o torna responsável por ele, mas o homem, ao pecar, fez uma escolha livre. Por saber que o homem pecaria, Deus já tinha um plano de salvação estabelecido, que é a redenção através de Jesus Cristo. O cristianismo se espalhou pela região do Mediterrâneo Oriental e se tornou uma importante influência cultural, especialmente na civilização ocidental. A religião chegou ao Brasil com os colonizadores portugueses do século XVI. As principais vertentes do cristianismo são o catolicismo romano, o protestantismo e a ortodoxia bizantina, do qual falaremos nos capítulos seguintes. Outras vertentes importantes incluem a ortodoxia oriental e as denominações mais recentes, como as igrejas pentecostais e neopentecostais. As divisões surgiram ao longo da história devido a diferenças teológicas e disputas de autoridade, como a separação da Igreja Ortodoxa em 1054 e a Reforma Protestante no século XVI. De acordo com projeções para 2025, o número de seguidores do cristianismo é de 2.630 bilhões de pessoas, quase um terço de toda a população do planeta. É a primeira religião em número de seguidores. Neste número constam todas as suas vertentes e denominações. Está presente em todos os continentes, com presença significativa no sul global, na África subsaariana e na Ásia. Nas Américas, com os Estados Unidos, Brasil e México entre os países com a maior população cristã em números absolutos. A África subsaariana é também chamada África Negra, engloba 48 países e é a zona onde reside a maioria da população negra do continente. Essa região é conhecida por ser o berço da humanidade, ao passo em que também é considerada como a última fronteira do capitalismo. Uma das regiões onde mais cresce, sendo que a Nigéria tem uma das maiores populações cristãs do mundo. Cerca de 147 milhões de brasileiros se declaram cristãos, 100 milhões e 200 mil católicos e 47 milhões e 400 mil evangélicos. A partir, então, dos próximos episódios, passaremos a abordar as várias vertentes do cristianismo.